Ao longo da história, vários personagens foram sendo apresentados e muitos deles se destacaram por conta de suas habilidades e talento extraordinário, sendo então chamados de prodígios. Esses personagens são admirados e respeitados por seus companheiros devido aos seus talentos natos. Para se tornar um prodígio, você tem que já ter nascido com um talento natural, mas em Black Clover, essa frase não faz muito sentido, pois até mesmo o nosso não bombado, que não possuía sequer uma magia, conseguiu se tornar um prodígio e um dos mais poderosos da história. E é por isso que hoje neste vídeo eu vou te mostrar os 10 prodígios mais poderosos de Black Clover. Então, se você quer saber quem são eles, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Bom galera, hoje eu trago um vídeo bem legal e que inclusive foi uma sugestão de um inscrito, os 10 prodígios mais poderosos de Black Clover. Eu achei a ideia bem interessante, pois Black Clover possui vários prodígios que são bem fortes, então eu acabei separando 10 personagens que podem ser chamados de prodígios, então eu espero que vocês gostem. Lembrando que a ordem desse vídeo é completamente aleatória, não será um nível de poder. E bom, antes de começar eu peço que você deixe o seu like no vídeo, pois isso me ajuda demais e me motiva a continuar trazendo mais vídeos como esse. Mas então, vamos agora para os 10 prodígios mais poderosos de Black Clover. E começando, temos então o Lemiel Silvermillion, o primeiro Rei Mago. Acho que não é surpresa pra ninguém que o Lemiel Silvermillion é um prodígio, até porque o moleque chegou ao posto de Rei Mago com apenas 20 anos de idade, sendo até então o Rei Mago mais jovem da história. No passado, o Lemiel ficou conhecido por matar um demônio tão grande e poderoso quanto os atuais que a gente conhece. Ele simplesmente usou um sifão mágico de luz que absorveu toda a magia do demônio, e logo após isso, ele o golpeou com toda a sua força, feito esse que fez ele ser chamado de Rei Mago e ser reconhecido por todo mundo no reino de Clover. Porém, durante a batalha, ele acabou sendo mortalmente ferido e teve que ser selado em uma estátua feita pela Secret. Lemiel Silvermillion utiliza a magia de luz, um atributo mágico raríssimo, sendo inclusive o atributo mágico mais raro de todos. Com essa magia, ele pode gerar e manipular a luz, podendo viajar em longas distâncias em um curto espaço de tempo. Ele também pode transformar a luz em uma grande flecha de luz explosiva, aumentando muito mais a capacidade de seus ataques. E como se não bastasse tudo isso, o mesmo ainda possuía um Grimório do Trevo de 4 folhas, sendo considerado o tipo de Grimório mais raro de todos. O próprio Zagred, um dos demônios mais poderosos da história, temia ao Lemiel, onde após voltar de sua petrificação, o Lemiel lutou contra o Zagred e o demônio afirmou que ele mesmo tendo sido selado, sua força continuava quase igual ao de seu auge. E agora temos ele, o Nat Faust, o vice-capitão dos Touros Negros. Olha, eu sei que o Nat atualmente já está com 29 anos de idade, mas no passado ele já foi considerado um prodígio nato, devido ao seu alto nível de conhecimento envolvendo os demônios. Com apenas 15 anos de idade, o Nat já conseguiu seu Grimório, e com essa mesma idade ele já havia se juntado ao Esquadrão do Cervo Cinzento, e após completar 18 anos, ele já se tornou um hospedeiro demoníaco, além de já ter se tornado o vice-capitão dos Touros Negros, esquadrão criado pelo Yami Sukehiro, sendo então um dos maiores prodígios de todos os tempos. Nat é o usuário da magia das sombras, permitindo que ele possa manipular as sombras à sua vontade, sendo capaz de entrar e sair das sombras de outras pessoas e também de objetos, podendo também usar essa habilidade para imobilizar qualquer pessoa através das sombras, além de manipular a sombra de qualquer pessoa, podendo inclusive roubá-la para si. E como um hospedeiro demoníaco, ele possui habilidades bem poderosas, começando então pelo seu primeiro demônio, o Gui Modelo. A habilidade desse demônio é gerar um grupo de clones de sombra que servem tanto para ataque quanto para defesa. O próximo demônio é o Slotos, que possui a habilidade de dureza, conseguindo uma resistência física absurda, permitindo então que ele aguente e se mova em imensa gravidade. Já Plumeude possui então a velocidade e a agilidade de um gato, permitindo então que ele possa se mover e se esquivar em altas velocidades. E por último temos então o demônio Wagner, que possui a habilidade de soltar um canto de galo que paralisa momentaneamente os seus oponentes. Graças a todos esses demônios, o Nat Faust ficou conhecido como um prodígio entre os hospedeiros
demoníacos. E como próximo temos então Oyami Sukehiro, o capitão dos touros negros. Oyami foi considerado uma grande promessa para os magos. Ele simplesmente foi o primeiro cavaleiro mágico de toda a história a criar o seu próprio esquadrão. Isso após o Julius Novachrono ter se tornado o Rei Mago. Quando criança, quando morava ainda no País do Sol com os seus pais e a sua irmã, Oyami já era cogitado a ser o próximo herdeiro de seu clã, sendo então treinado por seu pai para se tornar um assassino. Mas ele acabou largando o sonho de seu pai e foi em direção ao reino de Clover, onde se tornou um cavaleiro mágico. Oyami possui uma magia extremamente poderosa, sendo então a magia de escuridão. Essa magia inclusive também é considerada uma das mais raras de todas e permite que Oyami possa produzir a escuridão a partir de seu corpo, sendo que essa escuridão pode ser transpassada para objetos físicos, como por exemplo uma katana. Katana essa que Oyami possui. Uma das habilidades mais poderosas é o seu corte dimensional, onde Oyami transpassa a escuridão de seu corpo para a sua espada e desfere então um corte supremo que atravessa o mundo humano e vai até o submundo. Um corte poderoso o suficiente para acabar com qualquer pessoa. Devido a essa habilidade de afetar o outro mundo naturalmente, essa magia foi classificada como de nível arcano superior. E em todas as suas batalhas, seus oponentes ficaram surpresos com a sua força. Literalmente, um completo prodígio entre os magos. E agora, como próximo, temos então o pintor mais talentoso de todos, sendo esse o Rilbois Montier. Rilbois Montier foi o capitão mais novo de sua era, alcançando o posto de capitão com apenas 19 anos de idade, sendo um dos capitães mais fortes e promissores de seu tempo. Possuindo uma magia muito forte, sendo a magia de pintura, o Ril consegue realizar feitos absurdos em batalha. Essa magia permite ao Ril manifestar uma paleta de cores e um pincel que ele utiliza para gerar e manipular a tinta. Com isso tudo que ele desenhar a partir de seu pincel pode ganhar vida, sendo que não importa o quão grande ou quão pequeno seja a pintura, ela mesmo assim vai ganhar a vida, sendo então uma magia extremamente versátil e que só depende da criatividade de seu usuário. Ele simplesmente já lutou várias batalhas poderosas e se saiu bem em todas elas. Seu intelecto e criatividade para criar ilustrações é imensa, literalmente um prodígio que não tem como não elogiar. E continuando, temos então o Lucky Voltia, o louco sorridente. Lucky é um dos melhores usuários de eletricidade na série. Ele é um lutador excepcional e reverenciado como uma das maiores promessas da nova geração de magos, embora ele seja só um pouquinho louco. Esse título de louco sorridente se deve ao fato dele ter quase matado seu oponente no exame de admissão dos Cavaleiros Mágicos. Ele bateu tanto em seu adversário que quase o matou e foi desclassificado. Todos na arena então ficaram impressionados com a sua loucura, onde a cada soco que ele dava em seu oponente, ele sorria como se não houvesse amanhã, e só foi entrar em um esquadrão graças ao Oyami Sukehiro, que viu muito potencial no garoto. Caso contrário, ele nunca teria se tornado um cavaleiro mágico, e esse potencial é mais que justo. O Lucky sempre tenta superar os seus limites e sempre está buscando oponentes muito mais poderosos, sempre procurando então uma boa luta. E claro que para ele sempre está querendo superar os seus limites e buscar oponentes muito mais poderosos que ele precisaria de uma magia equivalente, sendo que a sua magia é a magia de relâmpagos, uma das magias mais incríveis da série. Com essa magia, ele é capaz de gerar e manipular relâmpagos incrivelmente poderosos, mas além de gerar relâmpagos, ele pode criar uma armadura elétrica incrivelmente poderosa o suficiente para lutar com os demônios mais poderosos da série, os demônios de nível superior. E como a velocidade de um relâmpago é enorme, obviamente que a do Lucky também seria, podendo se mover muito mais rápido em uma batalha. E agora temos o Lucius Ogras. O caso do Lucius é semelhante ao do Nath e também do Yami, pois basicamente o Lucius foi considerado um prodígio graças à sua alta sabedoria em relação aos demônios, sendo amplamente conhecido por ser o melhor hospedeiro demoníaco da série, com ninguém, absolutamente ninguém, conseguindo fazer frente a ele em relação a contratos demoníacos. Lucius, desde muito novo, já estudava sobre contratos com demônios e seu conhecimento nesta área era muito vasto e que inclusive ajudou os seus próprios irmãos com esse conhecimento. E como próxima temos então a Noelle Silva.
Silva. Noelle Silva faz parte dos Touros Negros e também faz parte da família Silva, que é uma das famílias mais renomadas do reino. Graças à sua linhagem da nobreza, a Noelle já nasceu com uma quantidade de mana absurda, podendo lutar por muito tempo sem nenhuma preocupação. Só que mesmo vindo de uma família prestigiada, ela foi discriminada por seus próprios irmãos, que nunca viram um potencial nela devido no início da série ela nem mesmo saber utilizar a sua magia de água. Só que atualmente na história ela calou a boca de todos eles, sendo então a maior promessa que sua família já presenciou desde a morte da Acer Silva. E falando em sua mãe, a Noelle inclusive já foi comparada a ela, com a própria Megícola falando que no futuro a Noelle poderia ser 10 vezes mais poderosa que a sua mãe, mostrando que seu potencial é gigantesco. Sua magia de água é incrivelmente poderosa, com a Noelle podendo gerar e manipular a água como bem quiser. Mas o que tornou essa magia muito mais poderosa foi de fato a sua armadura de Valkyria, uma armadura feita de água que faz frente a Vanikas Ogras e também a Megícola. Desta forma, a Noelle é capaz de invocar uma grande lança poderosa feita de água que lhe fornece várias habilidades, como por exemplo a capacidade de criar um dragão de água gigante ou até mesmo uma cápsula de água que pode afogar os seus adversários. São tantas possibilidades com a sua magia que é impossível dizer todas as suas capacidades, com a magia de água adentrando no ranking das magias mais versáteis da série. Noelle com certeza superará a sua mãe, assumindo então no futuro o posto de capitã das Águias Prateadas e ganhando o título de mulher mais poderosa da história. E agora temos então a nossa rainha Carmesim, a Mereoleona Vermilion. Desde muito nova, a Mereoleona foi treinada para se tornar a mulher mais forte do reino de Clover. Ela sempre treinou intensivamente com o seu irmão e chegou a um ponto onde até mesmo superou e se tornou a mulher mais forte do reino, sendo então respeitada por todos. O próprio Fuego Leon já afirmou que desde sempre achou que a Mereoleona seria uma prodígio que tinha a capacidade de superar as suas próprias habilidades. E hoje em dia podemos ver muito bem isso, pois a Mereoleona já superou o Fuego Leon e talvez tenha se tornado a capitã mais forte de sua geração. Sua magia de fogo pode não ser de nível arcano superior, mas na minha opinião ela já superou esse estágio, graças à sua zona de mana que é incrivelmente poderosa e que lhe garante um poder absurdo. Suas chamas são tão quentes que sua mana fica indetectável. O próprio Morgan Paladino afirmou que nunca viu um mago com um controle tão absurdo de sua mana. Seu fogo é tão quente que supera a temperatura das chamas de seu irmão. Um detalhe bem bacana é que, diferente de seu irmão que utiliza da salamandra para aumentar a capacidade de suas chamas, a Mereoleona nem mesmo precisa disso. Suas chamas são tão quentes por si só e superam então o calor da salamandra. Já agora temos então o Yuno Greenberry, o atual capitão do Alvorecer Dourado. Como esquecer de uma das maiores promessas do reino, um simples garoto que aparentemente não tinha nenhuma linhagem importante, mas que sim tinha uma linhagem bem poderosa, sendo então a família Greenberry do reino de Spade. O Yuno sempre se mostrou ser um prodígio nato. Mesmo antes de ter o seu grimório, ele já conseguia usar a sua magia de vento, algo muito raro entre os magos, já que geralmente os magos só conseguem usar as suas magias com o auxílio de um grimório. E falando em grimório, o Yuno possui então logo 2, sendo que um desses é um grimório do Trevo de 4 folhas, que significa que ele possui uma sorte imensa e que é amado pela mana. Seu outro grimório é um grimório do reino de Spade, que despertou durante sua luta contra os Xenons Ogras. Suas magias são extremamente apelonas e de um nível catastrófico. A sua magia de vento já era muito poderosa. Ele conseguia criar redemoinhos absurdos e armas feitas de vento, mas ele consegue evoluir mais ainda a sua magia com o despertar do espírito de vento. Ele então adquiriu uma transformação chamada de modo santo. Essa transformação é tão poderosa que poucos personagens são capazes de lutar contra ela, mas o seu maior destaque é na magia de estrelas, uma magia que ele herdou de sua linhagem da família Greenberry, que lhe garante então viajar entre as estrelas, criar barreiras defensivas e ofensivas e muito mais. E combinando então as suas duas magias em uma só, ele consegue então criar um feitiço único, chamado então de Terra do Nunca. Esse feitiço é capaz então de retroceder o tempo e gerar uma zona de cura em torno do ambiente em que ele é utilizado. O próprio Lucius Ogras considerou Yuno a sua maior ameaça, após ele pensar que tinha eliminado
de vez o Asta, e atualmente estamos vendo uma luta entre prodígios. De um lado o Yuno e do outro o Lucius Ogras. Uma batalha muito importante e que vai definir então o destino da humanidade. E finalmente temos então o anão mais bombado dos animes, o Asta. O nosso anão bombado nem é de longe um prodígio. Ele nasceu sem mana alguma e sem nenhuma magia, e por conta disso muita gente desacreditou dele e de seu potencial, e sempre diziam que ele nunca poderia se tornar um cavaleiro mágico, mas mesmo assim ele nunca desistiu e sinceramente ele fez bem em não ter desistido, pois ele conseguiu o maior poder de todos e calou a boca de muita gente que um dia falou que ele nunca iria conseguir. Após adquirir o seu Grimório do Trevo de 5 folhas, que residia um demônio, sendo esse Olieb, o Asta simplesmente se tornou um deus de seu universo, pois em um mundo onde a magia é tudo, o Asta possui a anti-magia, uma energia poderosa que anula literalmente qualquer outro poder mágico, e além do mais, ele veio evoluindo mais ainda na história, adquirindo então mais e mais poderes, inclusive espadas e transformações incrivelmente poderosas, como por exemplo seu modo União, que transcende o limite entre o Asta e o Lieb, permitindo que os dois se unam e se tornem um só. Com isso, eles ganham então uma força esmagadora, e além do mais, recentemente ele aprendeu a utilizar o Zenten, uma forma de Ki que é focada no combate corpo a corpo. Atualmente, o Asta é o segundo personagem mais poderoso da história, ficando somente atrás do próprio Lucius Ogras, algo que ninguém esperava e nem mesmo ele, até porque quem diria que um anão sem magia alguma se tornaria então tão poderoso em tão pouco tempo. É algo incrível e digno de um prodígio como ele, até porque é como ele diz, a minha magia é nunca desistir. E bom galera, esses então são os 10 prodígios mais poderosos de Black Clover. Obviamente que faltou mais alguns e quem sabe não rola uma parte 2 desse vídeo, basta só vocês pedirem aí nos comentários que eu trago com certeza. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e claro que se você gostou, deixa o seu like. Seu like é radiante e super me ajuda. Também se inscreva no canal e ative o sininho, assim quando saírem mais vídeos como esse, você nunca vai perder nenhum. Então, eu agradeço por você ter assistido até aqui, tamo junto e até a próxima. Fui!